Convoco o vereador Milton Vieira Filho para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Gilson Campos, Roberto do Eleven, Lino Bispo, Roberto Chagas, Rafael Pascucci, Marcelo Garcia, Carlos Abranches, Amélia Naomi, Fernando Petiti, Zé Luiz, Milton Vieira Filho, Rogério Dacazen, Sena, Cláudio Apolinário, Sidney Campos, Tomás Henrique, Sérgio Camargo, Juliana Fraga, Fabião Zagueiro e Renato Santiago. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 12ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Informo a todos os presentes que nos termos regimentais, as votações das proposituras se dará de forma eletrônica. Solicito ao novo vereador Milton Vieira Filho que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos vereadores. Proposituras novas a serem lidas. Término do prazo para apresentação de emendas. Rito ordinário, 2 de abril de 2025. Processo número 4317/2025. Projeto de lei número 129/2025. Autoria vereador Marcelo Garcia. Proíbe aos estabelecimentos comerciais e pessoas físicas a venda de tintas acondicionadas em recipientes de pressão, tinta spray, para menores de 18 anos de idade. Estabelece sanções aos pichadores e dá outras providências. Rito ordinário. Comissões Justiça e Economia. Processo número 4323/2025. Projeto de lei 130/2025, autoria vereador Marcelo Garcia, dispõe sobre a proibição da suspensão do fornecimento de água e energia elétrica nos imóveis onde residam pessoas enfermas em fase terminal ou acamadas, que integram o cadastro único. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Promoção Social. Processo número 4434/2025, projeto de lei número 132/2025. Autoria vereador Tomás Henrique. Proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não estejam em condições de atender a população. Rito ordinário, comissões Justiça e Obras. São esses as novas proposituras, presidente. Questão de ordem, a vereadora Amélia Naomi. Questão de ordem, o vereador Zé Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde aos demais vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais e também pela TV Câmara. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta, por serem do conhecimento de todos os vereadores. Solicito o adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Processo número 3786/2022, processo 393/2023, processo número 18382/2024, processo número 19299/2024 e o processo número 19559/2024. Solicito inclusão para leitura, senhor presidente, do processo número 4526/2025 e do processo número 4604/2025. Solicito inclusão para votação do processo número 4605/2025, que é o requerimento número 791/2025, que trata do INSS. São esses os pedidos, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz Nunes. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que leia as proposituras novas para a ciência dos nobres pares.
Processo número 4526/2025, projeto de decreto legislativo número 9/2025, autoria vereador Rogério da Cazem. Concede o título de cidadã joseense à senhora Neuza Rodrigues Pinheiro. Rito ordinário. Comissão Justiça. Processo número 4604/2025, projeto de lei número 133/2025, de autoria do vereador Fabião Zagueiro. Institui o programa Escola Amiga do Agro, no município de São José dos Campos e dá outras providências. Rito ordinário. Comissões Justiça e Economia e Educação. Passaremos à votação dos protestos constantes na ordem do dia, registrando aos vereadores que as abstenções de qualquer votação deverão ser avisadas antes do início das votações da propositura, para que seja registrado em nosso sistema. Em votação, a tramitação da emenda número 1, de autoria do vereador Rafael Pascucci, ao processo número 1344/2025, projeto de lei número 43/2025, autoria do vereador Rafael Pascucci. Aberta a votação. Vereador Roberto Chagas, Rafael Pascucci, Sidney Campos, vereador Sena, vereadora Juliana Fraga, vereador Sena. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, a tramitação da emenda está aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda número 2, autoria do vereador Sérgio Camargo, ao processo número 339/2025, projeto de resolução número 4/2025, autoria da mesa diretora. Aberta a votação. Vereador José Luiz Nunes. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, a tramitação da emenda está aprovada por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura das novas proposituras para a ciência dos vereadores.
Emenda número 1, de autoria do vereador Rafael Pascucci, ao processo 1344/2025, projeto de lei número 43/2025, autoria vereador Rafael Pascucci. Altera a emenda e o artigo 1º do projeto de lei número 43/2025. Rito ordinário. Comissão Justiça. Emenda número 2, de autoria do vereador Sérgio Camargo, ao processo número 3339/2025, projeto de resolução número 4/2025, autoria mesa diretora. Altera o artigo 1º do projeto da resolução 4/2025, que altera a resolução número 5 de 1º de dezembro de 1983, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal. Rito urgente, Comissão Justiça. Em discussão, o processo de número 2717/2025, projeto de lei número 94/2025, autoria do Poder Executivo. Inscrito para falar no processo, o vereador Tomás Henrique. Alô? Senhor presidente? Acho que o microfone está dando para escutar? Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha. Em discussão, projeto de lei do Poder Executivo Municipal, do prefeito, que dispõe sobre a estrutura e funcionamento da Junta Municipal de Recursos e da outras providências. Evidentemente, o nosso trabalho aqui como vereador com mandato independente é olhar, estudar, né, e apontar tanto os pontos positivos quanto os negativos, para que a gente possa definir a nossa votação. O que a gente observa é que, claro, nenhum projeto, ou quase nunca o projeto, vai ter só pontos negativos. E também, dificilmente, projetos têm apenas pontos positivos. O que a gente vai falar aqui agora é a nossa leitura e interpretação desse projeto, para compartilhar com cada um dos vereadores, para que a gente possa avaliar a nossa melhor votação possível. O que a gente observa é que a Prefeitura, com esse projeto, ele aumenta o número de pessoas e a competência de câmaras de recursos que podem julgar. Por um lado, esse aumento de pessoas pode ser justificado pelo prefeito como uma forma de acelerar o julgamento dos processos, dar celeridade. No entanto, por outro lado, a gente também aumenta o custo da junta, porque como aumenta-se o número de pessoas, aumenta-se também o número de jetons pagos. E é isso que é importante a gente observar, porque nós estamos falando de mais gasto público nesse projeto. Tá? Outro ponto positivo do projeto, no meu ponto de vista, é que cria descritivo e estabelece funções de presidente, secretários das câmaras, coordenadores, secretário do conselho e o chefe da representação fazendária. Isso já era algo a ser aprimorado na lei e agora fica mais claro. Ok. No entanto, no meu ponto de vista, há outros problemas que a lei apresenta. O artigo 25, por exemplo, prevê a suspensão do andamento do recurso em caso de solicitação de inteiro teor, até que haja análise do pedido de inteiro teor. É importante haver um prazo previsto para análise do pedido de inteiro teor, para que isso não postergue demais a análise do recurso. Não há essa previsão no texto. Também diminuíram as sessões para, no máximo, 4. Antes havia previsão de até 6, ou seja, nós vamos ter mais pessoas recebendo jetons, que é uma remuneração paga com dinheiro público, para trabalhar menos. Ok? O artigo 27, inciso 6, fala em redução total ou parcial de multa, quando constatar-se circunstância concreta excepcionalmente justificável, assim considerada aquela decorrente de estado de vulnerabilidade financeira, social ou de saúde do infrator à época da infração ou quando da apreciação do recurso administrativo, ou ainda em caso de situação de calamidade pública. Ainda que a situação excepcional seja comovente ou relevante,
uma multa dívida não pode ser perdoada sem lei autorizando. A assessoria jurídica da nossa douta casa sugeriu que a intenção era apenas a competência para a concessão da remissão, que estaria prevista na lei. O texto poderia ser melhorado, incluindo que a remissão a ser concedida estaria prevista em lei. Essa sugestão feita pela nossa assessoria jurídica não foi contemplada nem por uma emenda do Poder Executivo, tampouco aqui desta casa. Mais um, alteração do benefício pago. Antes, era limitado a 6 por mês, né? Ou seja, o valor recebido seria pouco mais de 1.500, e agora passa a ser percentual fixo do padrão 22. O cargo padrão 22 é o cargo de pouco mais de R$10 mil. O valor é atualizado junto com os gatilhos, inclusive dos servidores. Para vocês terem noção, esse valor é por sessão, ou seja, pode variar mais ou menos de 1.500 a quase R$6 mil de remuneração extra para esses servidores indicados para compor esse Conselho de Junta Administrativa, a depender da posição ocupada. Então, se for um secretário municipal, ele pode ter uma remuneração extra, além dos vencimentos dos subsídios dele, de R$6 mil. E isso, né, secretários podem ser indicados para compor a junta. Tecnicamente, é possível o recebimento de indenizações e valores para entregar conselhos. Por exemplo, é muito comum em Brasília ministros, né, que também são membros de conselhos de estatais e que, por isso, recebem um jeton para participar, por exemplo, de 4 reuniões por mês. É algo que a gente avalia como errado, como inadequado. O presidente Bolsonaro, durante seus 4 anos de governo, buscou rever esses custos, esses gastos extras com as estatais e transformá-las, estas estatais, em superavitárias ao invés de deficitárias, como é hoje, voltou a ser hoje com o governo Lula. Com a propositura do prefeito, nós vamos ter um gasto extra remuneratório, caso um secretário seja indicado para essas posições na junta administrativa, de R$6 mil a mais para o secretário. E daí eu aponto que o parecer jurídico alerta que, na forma como está a redação, o valor é tratado como prolabore remuneração. Se assim for, é possível suscitar que se trata de um reajuste indireto de vencimento de secretários, previsto na Constituição Federal, artigo 39. O que eu estou dizendo aqui? Todo reajuste de secretários municipais, que são cargos políticos, ele precisa passar por essa casa. Aprovar jetons numa junta administrativa que enseja a nomeação de secretários municipais, pode tratar-se de remuneração, caso um secretário seja indicado, de uma remuneração ou de um reajuste salarial indevido e, consequentemente, ilegal. Ou seja, se nós aprovarmos essa lei hoje e um secretário municipal for para a junta administrativa e receber esses R$6 mil a mais, um vereador aqui, seja eu ou qualquer outro, ou mesmo o Ministério Público e o Tribunal de Contas, por ofício, pode entrar com uma ação apontando a ilegalidade dessa lei. Tá? É bom lembrar que o Tribunal de Contas também estabelece que o jetons se trata de remuneração. Tá? Então, jetons trata-se de remuneração. Tanto no decreto quanto nos pareceres da CODEC, jetons estão descritos como remunerações mensais, ou seja, possuem natureza remuneratória. E, da mesma forma, né, o parecer jurídico da Casa acompanha esse entendimento, dizendo que o que poderá ensejar entendimento de que a norma em tela será inconstitucional por implicar em aumento, ainda que de forma indireta, da remuneração dos agentes políticos. Secretário municipal é agente político. TSE, caso tenhamos registro que secretários receberam, etc, etc. Portanto, no meu ponto de vista, estudando o projeto, é claro, há sempre pontos, nenhum projeto vai vir aqui, nossa, é todo ruim. Tem coisas positivas, há uma organização administrativa mais adequada, é possível que a gente consiga, em alguns casos, celeridades. No entanto, a gente, como vereador independente, a gente denuncia que esse projeto é mais um projeto de aumento de gastos públicos, com uma coisa que não era necessária, aumentar gastos de pessoas, aumentar o número de pessoas na junta administrativa, pagar jetons de R$1.500 até R$6 mil para pessoas participarem de 4 reuniões. Me parece muito com práticas que a gente vê em outros governos, por exemplo, no governo federal, quando ministros são indicados para conselhos estatais, participa de 4 reuniões, 3, 2, e ganha um extra em seu salário. Meu ponto de vista, em São José dos Campos, esse tipo de prática deveria ser tolhida, afastada, né, e ter uma isenção e uma respeitabilidade maior na aplicação dos recursos públicos. Eu, como vereador, que tenho há 4 anos feito um trabalho de fiscalização,
Eu afirmo aqui e faço um desafio. Eu tenho certeza que vai ter mamata para secretário e para servidor da prefeitura comissionado nesses conselhos. E se aprovado aqui, nós vamos fiscalizar estas reuniões, a duração dessas reuniões, para ensejar, para dar motivo de pagar-se até R$6.000 para um servidor público comissionado participar de reuniões da Junta Administrativa de Recursos, que por vezes não dura poucas horas. Então a gente acha que é inadequado, é uma má aplicação dos recursos públicos, que deveria ser direcionado para coisas mais essenciais, ao invés dessas reformas para dar bônus, né, driblar a legislação e dar bônus salariais e vencimentos com dinheiro público para secretários e servidores públicos comissionados. Por isso, eu, Tomás, voto contra esse projeto hoje. Em votação. Em votação, o processo. Consulta a liderança se deseja encaminhar o voto. Encaminhamento de votação, vereador Tomás Henrique. Presidente, posto a nossa posição e escutando a nossa bancada, o PL encaminha voto contrário ao projeto. Aberta a votação. Vereador Sena, vereador Lino Bispo, Rogério da Cacém, Renato Santiago. Encerrada a votação. 12 votos favoráveis, 7 votos contrários. Com 12 votos favoráveis, 7 votos contrários, o projeto está aprovado. Em discussão, o processo de número 2718/2025, projeto de lei número 95/2025, autoria do Poder Executivo. Inscrito para falar no processo, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, senhores vereadores, destaco que essa casa ela tem um papel importante quando se trata de legislação, até porque uma das funções do vereador primordial é legislar, não é? E a gente vê aqui que, quando vamos dizer assim, uma situação conveniente, a gente vê o posicionamento da base se colocar à disposição para ser favorável. Inclusive, senhor presidente, está acontecendo algo assim que é bem difícil de se explicar, não é? Existe aí um parecer que a comissão tem que dar sobre um determinado projeto, de autorizativo, projeto autorizativo. Para o vereador da oposição, eles pegam um parecer da assessoria jurídica para justificar dar parecer contra. O vereador da situação faz um projeto inusitado. Exemplo, autoriza o prefeito a fazer um deck numa área verde.
Desde quando o prefeito tem que ter autorização legislativa para fazer algo? O prefeito não precisa, vereador Carlos Abranges, que a Câmara autoriza ele fazer uma melhoria numa praça, ele não precisa de projeto, ele não precisa de autorização legislativa. O nosso legislativo ele tem que se lidar sobre matérias como essa aqui, que está criando despesa para o município, que traz uma certa situação que vai impactar financeiramente o município. Aí o vereador de oposição faz um projeto autorizativo para se construir uma rotatória, por exemplo, em determinado bairro. Esse não pode. Aí o vereador faz um autorizativo para o prefeito fazer um deck numa praça. Esse pode. Não é falta de fazimento, de estudo do parlamentar para dar um posicionamento desse? Então, aqui nesse projeto, eu não vejo necessidade de criar mais uma despesa para o município com essa junta. Até porque, vereador, está faltando rede nos campos por aí, está faltando bola nos campos por aí, está faltando estrutura da Secretaria de Esporte nos locais aí onde as pessoas fazem exercício. Está faltando limpar a quadra lá do Gaso, prefeito, que está com 30 centímetros de terra dentro da quadra. Agora, se vai criar junta, criar despesa para a secretaria, é incoerente. Portanto, esse projeto também será contra o voto do vereador Lino Bispo. Não vou encaminhar de bancada, que não sou o líder, mas acredito que o PL, que está aqui para, de fato, fazer um apontamento do que está errado, um apontamento daquilo que está sendo feito diferente. O PL não está aqui, como o prefeito disse esses dias, semana passada. O partido que está aí, quanto pior, melhor, não é esse o nosso caso aqui. O PL não quer o quanto pior, melhor da cidade, mas o PL quer que tenha coerência. Coerência com as ações do governo, com as ações do legislativo. Agora, veja bem a falta de coerência. O vereador dá contrário um parecer num projeto do vereador de oposição, dizendo que a matéria não é pertinente, e porque o vereador é da base dele, aí essa matéria é pertinente, como essa que eu citei para vocês. Que legislação é essa? Cadê a coerência? Então, gostaria que vocês pudessem estar atentando que nós estamos aqui, nunca aconteceu isso na Câmara de São José. Da forma como está agora, não. E eu já estou no 5º mandato, passei por diversas situações em que se coloca um vereador encabrestrado e isso vai custar o mandato dele lá na frente. Uma parte para o vereador. Vereador Lino Bispo, quero me juntar à sua fala e dizer que a criação das juntas pode ser que tenha algumas relevâncias. Não conheço ainda a atividade da junta, vou me informar, mas o fato é que, em relação à Secretaria de Esportes, eu tenho solicitado constantemente agenda com os secretários e, em especial, o secretário de Esporte, e eu tenho tido negativa. Nós temos aqui uma resposta da Secretaria de Esporte. Olá, bom dia. Quanto à agenda, a favor, alinhar com James na governança. Vai criar a junta para quê? Para ouvir os vereadores também? Nós vamos poder participar? Vamos criar mais despesa para o município? Agora, vamos mandar para essa casa, vereador, para instituir uma estrutura de funcionamento para tratar dos autistas da cidade. Aí eu tenho certeza que nós vamos fechar a questão de 21 vereadores aqui. Uma junta para criar, uma junta para a gente falar sobre os autistas. Projeto desse vereador que está aberto para todos serem coautores, a Casa do Autista. Precisamos, as famílias pedem socorro. Agora, criar junta para criar despesa e a gente não ter noção do que vai ser participado, porque nós vamos pedir requerimento de informação, vai ser reprovado nesse plenário. Então, a gente precisa realmente trazer lucidez, transparência, para que a gente possa também auxiliar o prefeito. Não sou oposição, líder. Sou colaborador do governo, colaborador da cidade.
Tinha reunião às 11 horas da manhã agora com o Jones. Não pude ir por causa da sessão, mas vou lá conversar com o Jones. Eu preciso que ele me ouça e libere as agendas dos secretários. Vereador, nós iremos acompanhar o voto contrário nessa junta. Zé, vereador, só dar uma dica para Vossa Excelência, agora não é mais o secretário, agora está na Câmara, vereador. Tem um gabinete aqui na Câmara para despachar com Vossa Excelência. Não precisa mais o senhor querer ir até secretário, não é? Foi instituído agora um gabinete aqui na Câmara para despachar, para atender os nossos requerimentos e dar resposta para Vossa Excelência, não é? Ficou, acho que, um pouco mais fácil, né? Mais perto aqui. Mas, voltando aqui à questão do projeto, tá? Essa junta da secretaria não tem sentido, senhores vereadores. Não tem sentido. É uma coisa inócua, não é? É mais vamos dizer assim, uma forma de você melhorar o salário desse ou daquele agente, que vai ter que ficar ali fazendo o sim, senhor, o amém, amém o tempo todo, para aquilo que for o interesse da secretaria. O que nós precisamos da Secretaria de Esporte é, de fato, a valorização das crianças do nosso município. Inclusive, essa semana passada, eu fui alertado por alguns pais lá do Residencial União, que estão querendo acabar com a escolinha de futebol do bairro por causa de um programa do Atleta Cidadão. O Atleta Cidadão já está num caminho, vamos dizer assim, favorável para ele ter um desempenho melhor no esporte. O vereador Fabião, que é um grande batalhador pelo esporte. E as criancinhas ali, então você despreza? Você deixa de lado? Então a secretaria, o secretário, inclusive, nós temos aqui o Milton Vieira, que pode nos ajudar nesse sentido, vereador, que o secretário possa ir até as pontas para fazer com que essa justiça seja feita com as crianças, que precisa desse amparo, que precisa desse apoio. Não você coibir que você treine uma criança que tem sonhos, porque você tem uma prática esportiva de uma modalidade mais acima. Não podemos estourar e acabar com a base. Então, seremos contra esse projeto, porque nós temos que fazer a Secretaria de Esportes ter mais eficiência. Fazer a Secretaria de Esportes, de fato, valorizar o esporte lá na ponta, valorizar o esporte amador da nossa cidade. Não precisamos de junta na secretaria, nunca precisou. O que nós precisamos é de um secretário que, de fato, tenha sensibilidade esportiva, que conheça a realidade e a necessidade de você investir no esporte desde a criancinha, né, de 3, 4 anos, 5 anos, que quer fazer as suas atividades esportivas. Portanto, esse é um projeto executivo que nós não somaremos. Somamos recentemente na criação da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. Perfeito. Mas não vamos somar com um projeto que não vai, vamos dizer assim, não vai ter efeito nenhum, não vai ter sentido nenhum. Portanto, o vereador Lino Bispo, o PL, vai votar contra esse projeto. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Tomás Henrique. Senhor presidente, alô. Contribuindo, senhor presidente, com o debate, né, o projeto que cria e institui a estrutura e funcionamento da Junta de Justiça Desportiva de São José dos Campos e da outras providências. Estabelece uma junta para julgamentos de disputas e litígios de cunho esportivo, como infrações disciplinares cometidas por atletas, dirigentes, árbitros e demais envolvidos nas práticas esportivas no município, por denúncia ou representação de qualquer equipe integrante das competições. E, claro, cria-se novas despesas. Eu pergunto ao joseense que tem encarado
as filas e esperas na saúde pública, há aquele que ainda aguarda por melhorias na educação, tanto das escolas paralisadas, quanto daquelas que precisam, né, principalmente aí no mês de janeiro, a gente viu isso, uma ventilação melhor, se é isso que deve ser a prioridade da Prefeitura. Se é isso que deve ser a prioridade da Secretaria de Esporte nesse início de governo. O prefeito ganhou a eleição e tem o direito de governar como ele entende e de escolher seus secretários municipais. Agora, é nossa função cobrar a execução das promessas e apontar os problemas para que sejam corrigidos. Assim como ele pode escolher o secretário que ele quiser, eu também posso criticar o que eu entendo ser uma má escolha. E lamento que o secretário de Esporte, vereador Milton, em seu primeiro ato como secretário, traga esse projeto aqui com tantas coisas a se fazer pelo esporte de São José dos Campos. Eu tenho certeza que a comunidade esportiva esperava projetos, propostas muito melhores do que essa. Afinal, quando a gente observa, né, mais uma vez, essa criação da junta desportiva, que, dentre as necessidades do esporte, deve estar nas últimas colocações, né, a gente entende, cria 2 câmaras, cada uma com 5 membros. Há necessidade de 2 câmaras, 10 pessoas recebendo jeton para julgar litígio esportivo, tá? Concede a remuneração de 3,5% a 12,5% do padrão 22. Né? Por sessão, viu, vereador Carlos Abranches? Está aqui. Por sessão que participarem. Ou seja, querem o mesmo gestom proposto para a Junta Municipal de Recursos, que trata de assuntos muito mais importantes e atinentes a multas e valores relevantes para a cidade. Tá? O mesmo valor. Então, me desculpe, Vossas Excelências, mas para mim isso aqui é a criação de mais 10 tetas para drenar o recurso público aqui da Prefeitura de São José dos Campos para aliados políticos, apaniguados políticos. Tá? Inclusive, o parecer jurídico da assessoria, o parecer contrário, aponta que, assim ser, a prática desportiva formal é regulada por normas nacionais e internacionais e pelas regras de prática desportiva de cada modalidade, aceitas pelas respectivas entidades nacionais de organização do esporte. C. A organização, funcionamento, as atribuições da Justiça Desportiva Brasileira e o processo desportivo, bem como a previsão das infrações disciplinares esportivas e suas respectivas sanções, no que se refere ao desporto de prática formal, regulamentam-se por lei e por este Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e se compete às comissões disciplinares de cada Tribunal de Justiça Desportiva processar e julgar as infrações disciplinares e demais ocorrências havidas em competições promovidas, organizadas ou autorizadas pela respectiva entidade regional ou administração de esportes, nos quais foram aplicados ou não recursos públicos. É certo que o município não poderá instituir órgão com competência para promover a justiça desportiva em todas as modalidades de competições esportivas, ainda que envolvam verba pública. Só para encerrar, logo, a propositura configura violação ao Pacto Federativo do disposto no artigo 144 da Constituição do Estado de São Paulo, ou seja, não precisamos de despesa conjunta desportiva. Uma parte, vereador. Vereador Tomás Henrique, só estava fazendo uma conta rápida ali, quando o senhor estava explanando aí os valores a serem pagos, mais ou menos vai ser de 40 a 50 mil reais por mês para participar de 2 ou 3, 4 reuniões no máximo. É um valor considerável para a gente dispendiar aqui nesse momento, né? Perfeito, vereador. Então, até para encerrar, já acabou? Faltava um tempinho ali. Aumentou? Mas eu já estou encerrando já a nossa fala, mas a gente pede aí ao Poder Público Municipal, à Secretaria de Esporte, que observe melhor as prioridades, né, e reveja essas questões. Nós temos certeza que toda a comunidade esportiva está ansiando por bons projetos da área e, quando eles vierem, terão o nosso apoio. Agora, criação de junta desportiva com apontamento contrário da assessoria jurídica, com pareceres indicando que não é necessário, né, não diz respeito ao município a criação dessas juntas, aí a gente só pode entender que é realmente a criação de mais 10 tetas para servidores públicos municipais, por isso nós votamos contrário a essa junta e esses jetons pagos. Inscrito para falar no processo, o vereador Zé Luiz Nunes. Senhor presidente, senhores vereadores, vamos aos fatos. Nós estamos, o tema sobre a Junta Municipal
de recursos que nós votamos e também da junta desportiva. 2 assuntos importantes que eu gostaria de destacar, mas antes, senhor presidente, é necessário nós fazermos aqui algumas correções, porque nós temos que entender que quem ganhou a eleição tem um plano de governo a executar. E ao longo desses 4 anos, isso vai acontecer, né? Mesmo que a oposição disfarçada de independente não queira. Nós temos que sim apresentar os projetos que foram combinados com o munícipe. E é isso que o governo municipal está fazendo. Vereador Apolinário, aí não quer ônibus novo, não quer ônibus velho, não quer justiça desportiva, não quer não quer nada. O que o munícipe pode pensar lá na ponta? O munícipe que está esperando lá um julgamento, como foi falado aqui, pedindo informações de multas, de recursos, mas não quer dar condições para o município responder. Quem fala contra esses 2 projetos não sabe absolutamente nada do que é o poder executivo e do que é uma gestão pública. Talvez, né, alguns que ficam lá o dia inteiro na internet fazendo as coisas, não conheçam a realidade de uma gestão pública, de um município. Dizer que o funcionário ou aquela pessoa que vai trabalhar na junta fica lá 2 horinhas e sai correndo? Olha, eu gostaria que vocês que trabalham na junta lá, cada um com mais de 300, 400 processos, juntasse esses processos e falasse para esses vereadores o trabalho de vocês. Porque é muito fácil você desconsiderar o trabalho do outro, dizer que o outro não faz nada, que o outro está mamando na teta. É uma vergonha isso, inclusive, você desrespeitar o trabalhador que está lá na ponta. Às vezes, por causa de um ou do outro mau funcionário. Então, antes de falar de uma estrutura, tem que conhecer. Vai dar uma olhadinha lá na junta municipal, quantos munícipes joseenses estão aguardando um julgamento? E o poder municipal não pode dar subsídios, instrumentos para esse julgamento? Então, é sim a oposição do quanto pior, melhor. Querem travar a cidade. Não querem ônibus novos para essa cidade. Não querem que os recursos sejam julgados. E aí ficam disfarçando de oposição, aliás, de independência, que quer o melhor para o município, que quer trazer a discussão, que quer dialogar, enfim. Mas, governo forte tem que governar. E aqui está o projeto. Um desrespeito total a 2 vereadores dessa casa, que trabalharam na Justiça Desportiva. Vou citar os nomes. Fabião Zagueiro e o vereador Renato Santiago. Um atacante e um zagueiro, exatamente. Que conhecem profundamente o esporte de São José dos Campos. Aliás, gostaria de conhecer o esporte como esses 2. Sou um juvenil perto dos 2 em termos de conhecimento do esporte. Aí eu digo para o vereador Renato Santiago, para o vereador Fabião, a mobilização do esporte no final de semana, vereadores, e alguém vem falar aqui que não acontece nada. Quantas partidas de futebol acontecem? Quantos problemas nós temos? Então, o esporte é muito forte na nossa cidade. E também, esse grupo de vereadores desrespeita esses esportistas. Aliás, o candidato de vocês, porque eu conheço também um pouco do esporte, não tanto quanto o Fabião e o Renato, mas o candidato de vocês assumiu, inclusive, que ia colocar a justiça desportiva. É um pleito da comunidade esportiva, que sim, gera posto de trabalho, gera diversão, gera lazer,
gera muita coisa, gera vida para essa cidade. E aí vim dizer que não tem, quero conceder uma parte para o meu amigo conhecedor do esporte em São José dos Campos, Fabião Zagueiro. Concede para mim também aqui, Zé. Vereador Zé Luiz, belas palavras, hein? Eu rodo o campo, né? Eu rodo no final de semana todos os campos, até mandar um alôzinho aí para os dirigentes, né? Liga a CAF, que nós tivemos reunião, o Baroni, o Vaguinho, e também o pessoal da arbitragem. A arbitragem que nós fizemos reunião, né, Renato? Tivemos uma reunião extensiva com eles aqui na Câmara Municipal, falando desse tribunal. O porquê desse tribunal? Eu acho que alguns colegas não entenderam. Nos finais de semana, na nossa cidade, está acontecendo alguns tipos de agressão nos campos, né, com os árbitros, né, alguns jogadores indisciplinados que a gente precisa colocar no seu devido lugar. E para isso acontecer, a gente precisa do tribunal, né? A gente precisa dessa junta. Então, é super importante, eu acho que alguns colegas não entenderam realmente o que está acontecendo. Esse tribunal, o objetivo é julgar esse pessoal que não vem fazendo só a prática do esporte, e sim fazendo algumas arruaças. E também aproveitar, né, secretário, sobre isso aí, falar que eu ando, né, nos campos, e campo que tiver faltando rede de futebol, me fale que eu vou lá pessoalmente. Eu acho que material esportivo na Secretaria de Esporte temos, então a gente precisa andar, é o que eu falo, tem que andar, tem que estar nos lugares, não trazer o problema, sim, arrumar um jeito de resolver. É isso aí, obrigado, meu secretário. Então, meu secretário não, meu líder, né? Obrigado pelas palavras, vereador Fabião Zagueiro, que conhece profundamente o esporte. Então, voltando ao raciocínio, eu queria dizer para a comunidade esportiva que sinto por alguns parlamentares não conhecerem a realidade do esporte e não querer investir no esporte de São José dos Campos. É um pleito antigo, é um pleito que, aliás, as próprias entidades de classe na junta municipal batem as nossas portas querendo novos julgamentos. E aí, a hora que nós temos a chance de dar uma estrutura melhor, né, melhorar a eficiência, melhorar a transparência, vem o discurso do quanto pior, melhor. Então, senhor presidente, eu sinto, mas eu tenho certeza que os vereadores entenderam o projeto agora do Tribunal de Justiça Desportivo. O vereador Carlos Apolinário quer falar? Acho que pediu a parte também. Dá uma partezinha para mim, Zé. Eu sou da base aqui, pô. O a parte sou eu que dou, vereador. Eu concedo a parte ao vereador Apolinário, por enquanto. Vereador, primeiro eu quero parabenizar pelas suas falas, muito claras e muito evidentes. Eu confesso que eu só estou um pouco confuso. Sou vereador de primeiro mandato, estou aprendendo ainda a dinâmica da casa, mas a Vossa Excelência comentou quanto pior, melhor. E eu me lembro também, há algumas semanas, em algumas sessões, o vereador Renato Santiago fez um comentário de que o que era certo agora é errado, o que era errado agora está certo. Então, eu estou um pouco confuso. Eu queria, na verdade, entender de Vossa Excelência o que isso significa, porque há uma prática nessa casa, inclusive, de não citar nomes, né? Então, não cito o nome, porque aí o vereador não dá uma parte. Eu confesso que eu sou contra. Eu acho que tem que citar o nome, e a gente parte para o embate, um embate saudável, né? Então, eu acho que é muito válido esse embate, é saudável para a população. Então, eu gostaria de entender, porque, na realidade, me dá a impressão, eu que estou aqui de primeiro mandato, não acompanhei a legislatura passada, me dá a impressão de que alguns vereadores, pelo menos, repito, é a impressão que eu tenho, e pode ficar essa mesma impressão para o munícipe, que alguns vereadores jogavam de um lado no ano passado, ou no mandato passado, e agora, como a eleição ainda não acabou, estão agora achando que o que estava errado está certo, o que está certo está errado. Obrigado, vereador. Senhor presidente, eu vou conceder 1 minuto ao nosso amigo Sena. Zé, muito obrigado, parabéns aí pela sua atitude. Acho que é importante a gente sempre preservar pela liberdade, pela democracia, Claro. E o debate respeitoso dentro dessa casa. Vossa Excelência sabe do respeito que eu tenho por Vossa Excelência, pelo presidente e pelos demais aqui, vereadores da base. Eu quero me juntar
apoiando as iniciativas de esporte aqui na cidade. É fundamental o esporte, a valorização do esporte, no ensino infantil, no ensino médio, nos centros esportivos, nos polos esportivos, nos centros comunitários. Nós temos 2 vereadores aqui que são da área do esporte, que fazem um trabalho importante no esporte. Eu sei da importância do esporte. Nós sabemos, isso acho que é uma questão fechada de todos os vereadores. E quero aqui dizer, vereador José Luiz, nosso secretário aqui de governo, aqui na Câmara Municipal, nós temos uma missão de ajudar. É uma missão de ajudar, verdadeiramente. Não estou fazendo politicagem, não estou aqui jogando contra do quanto pior, melhor. Eu sou aliado desse governo. E quero aproveitar, né, e já colocar aqui para a gente, já que fala sobre a junta, que chegou no nosso gabinete, líder, alguns responsáveis de campo têm cobrado dinheiro para os times utilizar o campo de futebol. E tem chegado vídeos e áudios que, assim, eu acho muito grave, né? E a gente tem que realmente, se a junta tiver essa finalidade, porque de fato realmente eu não tenho a clareza ainda da atividade, mas eu acho que é denúncia que chega, né, de pessoas que são responsáveis por campo, que tem que marcar campo, e estão cobrando dinheiro dos times à parte. E se o bem é público, se a prefeitura é que custeia toda a manutenção, né, daquele campo, daquele espaço, acho que vale a pena a gente também fazer essa mobilização e de fiscalizar. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de Vossa Excelência. Obrigado, vereador Sena. Inclusive, vereador, conto com Vossa Excelência votando favoravelmente nesse projeto, porque, digo, é importante para a comunidade esportiva. A comunidade esportiva vai saber reconhecer que Vossa Excelência está com ela, porque problemas como esse que Vossa Excelência narrou e outros, essa Câmara Técnica terá o trabalho de discutir e de julgar, e de ficar à frente do julgamento, né? Dizer o seguinte, não foi o secretário mais que tomou a decisão, não foi o adjunto, não foi o prefeito, foi uma Câmara Técnica constituída que vai tomar essa decisão. E, por fim, volto a dizer, nós teremos maior transparência para aquelas pessoas que promovem o esporte em São José dos Campos. Digo, é vital esse processo para a comunidade esportiva. Não estaria falando aqui se eu não tivesse conversado, como o vereador Fabiano Zagueiro falou, da ACAF e de outros grupos que estão há muito tempo preocupados com essa situação. Por isso, diante do que foi apresentado, acho que o vereador Renato Santiago ainda vai falar, solicito da casa que vote favoravelmente, que dê uma chance para esse Tribunal de Justiça ser constituído. Aí depois, sim, Vossas Excelências poderão fazer aí as fiscalizações, porque será algo novo também em São José dos Campos. Então, eu conto com o apoio de todos. Tem 1 minuto ainda, vereador, tem 10 minutos ainda? Vereador Apolinário. Viu, vereador Zé Luiz, eu acho que seria necessário, inclusive, nós chamarmos os vereadores da oposição hoje para nos darem uma aula, porque eles dizem que se o projeto é coerente, não pode votar contra somente por ser contra. Nós temos aí o vereador Renato Santiago, que ainda vai falar, o vereador Fabiano Zagueiro, que são os especialistas no assunto, e estão dizendo da importância deste projeto. Então, não votem contra somente por ser contra. Ah, mas é do executivo, então eu vou votar contra. Porque nos criticam dizendo, se vocês são da base, vocês estão votando contra tudo que a gente vota, só porque vocês são da base. Então, nos dê agora essa lição de moral, votem a favor do projeto, aprovamos o projeto e depois vai ser até requerido de nós. Está vendo? Votamos a favor. Então, votem a favor do projeto. Eu creio que aqueles que estão envolvidos no esporte certamente vão aplaudir toda essa casa. Obrigado. E encerro de vez aqui, senhor presidente, para dizer o seguinte, não é... Aliás, é um projeto do Poder Executivo, ele se utiliza do Poder Executivo instrumento, mas é um projeto da comunidade esportiva. Quem está pedindo a votação de vocês hoje é toda a comunidade esportiva que precisa desse tribunal. Obrigado, senhor presidente. Inscrito para falar no processo, o vereador Renato Santiago.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas vereadores, todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara, todos os funcionários aqui presentes. Presidente, eu venho a essa tribuna falar como um ex-atleta profissional de futebol, um profissional de educação física, professor da área, pós-graduado em gestão esportiva e pós-graduado também em futebol. E a criação dessa junta, ela é simplesmente uma ratificação de um projeto de lei aprovado nesta casa. O projeto da criação do Tribunal de Justiça Desportiva. Projeto que eu e o vereador Fabião Zagueiro criamos juntos e que foi aprovado para regulamentar e julgar todos os casos de indisciplina e casos omissos aos regulamentos das competições esportivas da cidade. Talvez muita gente não saiba, mas o esporte, ele é educação, ele é saúde, ele é segurança e ele é qualidade de vida. Os Estados Unidos, eles fazem um investimento gigantesco na parte esportiva. Tive o prazer de estar lá em 2015, numa universidade da Flórida, e dentro dessa universidade eles tinham uma pesquisa, que a cada $1 investido no esporte, eles economizavam $7 em saúde na cidade de Fort Lauderdale. Sem contar que a formação do caráter das nossas crianças e jovens, eles podem ser muito bem trabalhados através do esporte. Os valores aprendidos no esporte, eles são inegociáveis. O aprender a trabalhar em equipe, a respeitar a hierarquia, a ter disciplina, a resiliência, são valores que a gente aprende no esporte, que a gente leva para a nossa vida inteira, em qualquer uma das áreas que nós formos seguir. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, porque trabalho com isso há muitos anos, o esporte é a maior e melhor ferramenta de educação que nós temos. E agora, voltando especificamente para o projeto. Não é uma junta de esportes, como foi dito aqui, gente. É uma junta de justiça desportiva. Talvez algumas pessoas não tiveram oportunidade de estudar esse projeto e, principalmente, de estudar o projeto que foi aprovado aqui ano passado, o projeto da criação do Tribunal de Justiça Desportiva. Para quem não sabe, eu vou fazer uma pergunta. Vocês sabem quantos árbitros foram agredidos somente no ano passado aqui em São José dos Campos? Acho que ninguém sabe. 56 árbitros. Mais de um árbitro por final de semana foi agredido nos nossos campos de futebol amador da cidade. Quem julgou? Quem condenou o agressor? Quem fez algo diferente para mudar essa rotina que se estendeu por todas as semanas do ano passado? 56 árbitros agredidos. Vocês sabem que um árbitro foi assassinado ano passado? Alguém aqui sabe que nós tivemos um árbitro assassinado aqui em São José ano passado? Um árbitro de São José? Acho que ninguém sabe. E quem julgou o agressor? Esse assassinato foi resultado de um problema dentro de campo. Quem julgou o agressor? Quem puniu o agressor? Esse agressor está disputando o campeonato esse ano de novo. E a gente acha que não precisa. Não, saiu, Amélio. Infelizmente saiu.
Se vocês acham que uma vida de um árbitro, ou uma agressão, ou a perda dos nossos valores das nossas crianças, porque esses problemas também acontecem nos jogos de futebol infantil, onde os pais criam diversos problemas na arquibancada, onde os pais xingam as crianças dentro de campo, onde os pais agridem os árbitros. Olha os exemplos que esses pais estão dando para as nossas crianças. Vocês acham, sinceramente, que não precisa existir um tribunal de justiça esportiva na cidade? Não é possível, gente. Não é possível vocês realmente acreditarem que não existe a necessidade da criação de um tribunal de justiça. Não é possível. Eu não consigo entender uma praça esportiva onde é para se trazer segurança, se trazer lazer, se trazer proteção aos árbitros, formar jovens e crianças, futuros cidadãos, a gente compactuar com agressões, com xingamentos, com desmandos, e não se ter julgamento, não se ter punição. Que é isso, gente? Sinceramente, eu peço que os vereadores, depois da minha fala, possam refletir. E o custo também não é igual o que o vereador falou aqui, que é de 40, 50 mil. É menos da metade do que isso. Se fosse criar cargos para fazer um tribunal de justiça, sairia muito mais caro. Você quer falar, vereador? Por favor. Quero aqui me juntar a Vossa Excelência também pela fala, pela defesa. Acho que é um tema que Vossa Excelência conhece. A Vossa Excelência vive esse tema, conhece de fato, de perto, assim como tem temas que eu abordo com mais conhecimento do que Vossa Excelência, sim, até pela atuação parlamentar que nós temos aqui dentro dessa casa. Vou seguir a fala do líder, vou seguir a fala de Vossa Excelência, a fala do Fabião Zagueiro também, que é um grande esportista aqui na cidade. E vou seguir a fala aqui do vereador Apolinário, que pautou a coerência de votar projetos. Então, declaro meu voto aqui favorável, né? Mas vamos apresentar requerimentos com a base, com a bancada do PL, e nós vamos ver se esse requerimento vai ser reprovado, se vai ser usada a coerência de nos dar a informação. Peço isso a Vossa Excelência, que nos ajude também a dar quórum aqui nesses requerimentos, que nós vamos questionar a junta. Então, pela coerência, juntando ao voto de vocês, eu quero aqui, viu, Apolinário? Vossa Excelência, que é um legítimo orador e preza pela coerência, nós queremos essa coerência também nos nossos projetos, nos projetos aqui dos novos vereadores também, que são projetos que são legítimos, assim como a criação da junta. Então, vou fazer quórum, e a fala de Vossa Excelência está registrada aqui nessa casa, que preza pela coerência dos projetos de lei. Então, seguirei favorável e cobrando também a coerência nos demais projetos. Parabéns, vereador. Vereador Sena, eu te agradeço pela palavra, pela mudança de postura, porque realmente quem vivencia o esporte amador na nossa cidade é que realmente tem propriedade para falar. E aqui eu falo de todo o coração. O que esses hábitos sofrem aqui na cidade, o que essas crianças sofrem de pressão dos pais, das equipes, de treinadores mal preparados, das escolinhas da cidade, é um absurdo completo. Eu vivencio isso semanalmente. Profissionais que não têm a mínima capacidade de dirigir um time de futebol de crianças, na beirada do campo, xingando, criando desordem dentro dos jogos e formando ou mal formando o caráter dessas crianças e adolescentes que estão submetidos aos seus comandos. Quer falar, vereador?
Parte. Por favor. Vereador, eu acredito que eu posso já lhe dar essa boa notícia, tanto ao senhor quanto ao vereador Fabião Zagueiro, de que nós teremos, obviamente, essa proposta aprovada, né? Eu fico feliz e parabenizo o posicionamento do vereador Sena de vir aqui e afirmar o seu voto por coerência. E eu creio que nessa mesma máxima, o vereador Sérgio Camargo também votará a favor dessa proposta, uma vez que na Comissão de Economia também votou favorável à proposta. Então, por essa questão de coerência, eu creio que talvez até a própria bancada do PL reavalie o posicionamento, entenda o posicionamento feito pelos nossos experts no assunto, que é o senhor e o vereador Fabião Zagueiro, e votem a favor de uma proposta que é tão importante para a cidade, tão importante para essas pessoas. Eu ouço seu relato aqui, posso até dizer com lágrima nos olhos, de ver o quão é importante e a convicção de que votarei de forma favorável a esse projeto. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador. Eu não tenho dúvida, vereador Apolinário, que eu acho que foi um desconhecimento de causa, né? Porque talvez não esteja tão próximo assim do esporte amador da cidade, do que acontece, e não tem problema nenhum, cada um tem o seu segmento específico, cada um tem a sua área de atuação, e não tem problema nenhum. Mas, depois desse relato, dos fatos que apresentei aqui, eu acredito fielmente que poderemos ter uma votação unânime nesse projeto, aprovando para que a gente utilize o esporte como ele deve ser regrado, como uma ferramenta de educação, de formação do caráter, de saúde, de segurança e de qualidade de vida. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Zé Luiz Nunes. Senhor presidente, eu solicito a votação em bloco das emendas 5, 6, 7 e 8 do processo 2718/2025, que estão nesse processo. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz Nunes. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativo de votação? Caminhamento de votação? Caminhamento de votação, vereador Tomás Henrique. Presidente, eu tive meu posicionamento ali na tribuna e após esse posicionamento eu escutei meus colegas e cada um é um posicionamento pessoal, particular do vereador Tomás, então eu como líder do PL, a gente está liberando a bancada. Agora, no meu ponto de vista, estava inclusive conversando, escutei o Renato, escutei o Fabião, que são pessoas que têm experiência no setor, né? A gente acredita que essa junta administrativa ela poderia ser um pouco mais barata, composta de uma forma distinta. É uma convicção minha própria. Eu não acredito. Eu acho o seguinte: a prática esportiva é muito boa. É importante que os adultos vão lá, façam práticas esportivas, mas eu não estou convencido que é atribuição da prefeitura que a gente deve onerar o poder público municipal, o erário, para estruturar uma junta desportiva para tratar de casos entre adultos, né? Nós ouvimos aqui relatos de questões policiais, que tem que ser tratado pela justiça comum. Se tem bandido lá, tem que prender. Se tem gente envolvida com crime, tem que tirar, né? E eu acho que dá para fazer, como a gente fala, parcerias com a iniciativa privada, concessões de campos, para que isso seja subsidiado, um esporte entre adultos, por eles próprios ou por gente parceira que quer participar. Eu, francamente, particularmente, eu não estou convencido de que o poder público municipal deve mediar um esporte de adultos e ter uma junta administrativa para isso. Respeito os vereadores que têm essa pauta, que trabalham com essas pessoas, que têm essa necessidade. Agora, no meu ponto de vista, isso deveria ser feito à parte do poder público. O poder público tem outras prioridades do que subsidiar, custear e apoiar um esporte de adultos que eles deveriam. Se querem jogar bola, ter o campo, bacana, mas é que nem a questão do campo. O campo é público. O Sena falou aqui, poxa, o campo é público, o cara tem que pagar. Mas por que o campo não é concedido para uma associação que vai cuidar dela? Agora o município tem que arcar, tem que gastar dinheiro, né, para um pessoal que vai fazer uma atividade particular. Eu não acho justo, entendeu? Do meu ponto de vista. Caminhamento de votação, vereador Renato Santiago.
Presidente, como líder do União Brasil, logicamente, votarei favorável ao projeto, né? Mas eu gostaria de justificar mais uma vez aqui a fala do vereador que me antecedeu, porque não é uma atividade somente de adultos, né? São atividades de crianças e campeonatos que são regidos pela Prefeitura, pela Secretaria de Educação. Não são campeonatos privados, são campeonatos regidos pela própria Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida. São campeonatos onde nós temos equipes que precisam ser eliminadas, porque os treinadores, gestores dessas equipes, eles não têm a mínima condição de atuar com crianças. E quem julgará isso? Nós temos pais que agridem árbitros, nós temos árbitros que estão trabalhando para a prefeitura nesses campeonatos feitos com recursos da prefeitura, que são agredidos semanalmente. Lógico que é caso de polícia também, mas também é caso de justiça desportiva. Quem vai julgar a proibição da não participação nos próximos anos desses agressores é o Tribunal de Justiça Esportiva. A Polícia Militar não vai fazer isso, a GCM não vai fazer isso. Tem que haver um tribunal específico. Confederação Brasileira de Futebol tem, Federação Paulista de Futebol tem, toda entidade organizadora de um campeonato tem, e a nossa Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida é uma organizadora de campeonatos amadores. Então, por isso, mais uma vez, solicito que votem favoravelmente em proteção às nossas crianças, aos nossos hábitos e aos nossos adultos que fomentam o esporte. Caminhamento de votação, vereador Milton Vieira Filho. Senhor presidente, para encaminhar voto favorável a este projeto, né, porque o Republicanos, a nível nacional, ele entende, assim como o vereador Renato Santiago colocou na tribuna, que o esporte ele é uma ferramenta de transformação importantíssima para a sociedade. Aí o vereador Renato mencionou que em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, há um índice, né, de investimento que evita gastos superiores, muitos gastos, na saúde pública daquele município. E não diferente, vereador, colegas vereadores, a importância do esporte, ela está associada na qualidade de vida, gerando mais saúde, gerando mais segurança pública, né, porque o adolescente que ele faz a prática, a criança que ali é incentivada a prática de atividade física, no futuro ela não vai ser uma pessoa doente, né? Ela não vai ser uma pessoa que vai estar buscando, através da criminalidade, através das drogas que estão aí nas portas das casas dessas crianças, né? Ela não vai ter acesso a isso, né? Então, é muito importante, é uma ferramenta muito importante. E, falando de educação, na sala de aula ela vai ter uma disciplina muito melhor, né? Um rendimento escolar. E aqui na nossa cidade nós temos um programa chamado Atleta Cidadão, que se ele não se tornar um atleta para o futuro, que venha representar as atividades esportivas, que ele se torne um belo cidadão, né, para cuidar da nossa cidade e das próximas gerações. Então, o Republicanos, a nível nacional, ele participa das secretarias de esporte, qualidade de vida, e aqui em São José dos Campos não diferente, já para deixar bem claro também, né? E, infelizmente, alguns colegas mencionam que o esporte ele está lá atrás das prioridades, mas não, o esporte ele tem que estar como prioridade para todos e de igual, como a saúde, como a educação, como a segurança pública, meio ambiente, né? Eu acho que todas as pautas precisam ser discutidas e valorizadas, e o esporte não diferente disso. Obrigado, presidente. Em votação, o processo. Informa, senhores vereadores, que o processo possui 8 emendas, estando apta para votação as emendas números 5, 6, 7 e 8.
Em votação, o bloco com as emendas 5, 6, 7, 8. Aberta a votação. Vereador Lino Bispo, Roberto Chagas, encerrada a votação. 18 votos favoráveis, 1 voto contrário. Com 18 votos favoráveis, 1 voto contrário, está aprovado as emendas. Em votação, o processo. Aberta a votação. Vereador Roberto Chagas. Encerrada a votação. 17 votos favoráveis, 2 votos contrários. Com 17 votos favoráveis, 2 votos contrários, o projeto está aprovado. Com a palavra, o vereador Zé Luiz Nunes. Senhor presidente, só para agradecer os vereadores por essa importante votação, a comunidade esportiva com certeza vai agradecer todos e vamos caminhando. Senhor presidente, solicito inclusão para votação do processo número 20359/2024, projeto de lei complementar número 27/2024, de autoria de Vossa Excelência. Em votação, o pedido verbal do vereador Zé Luiz Nunes. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativo de votação, vereador Renato Santiago. Obrigado, presidente. Gostaria de agradecer a todos os vereadores que votaram favorável à criação do Tribunal de Justiça Esportiva da nossa cidade. Não tenho dúvidas que, a partir de hoje, poderemos ter um esporte muito mais saudável, muito mais justo e, principalmente, obedecendo às regras que sempre são premissas das modalidades esportivas. Obrigado, presidente. Em votação, o processo de número 203/59/2024, projeto de lei complementar 27/2024, autoria do vereador Roberto Beleve. Verifico a liderança se deseja caminhar o voto. Aberta a votação. Vereador Sena. Cláudia Apolinário. Fernanda Petit.
Vereador Roberto Chagas. Vereador Sena. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Em votação, o processo de número... Justificativa de votação, o vereador Lino Bispo. Só para destacar, presidente, Vossa Excelência foi na mesa de vereador, para o vereador explicar o projeto, falou da importância do projeto, por isso foi votado por unanimidade, não é? Isso é dialogar, você entender que o projeto tem justificativa, tem necessidade, e conte com a gente sempre que for assim. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Realmente foi um projeto de última hora, uma necessidade da Praça São Francisco Xavier. Conversei com os nobres pares e agradeço. Então, o mérito não é só do vereador do Roberto do Eleve, é da Câmara Municipal de São José dos Campos, todos os vereadores. Fico muito agradecido. Em votação, o processo de número 4605/2025, requerimento número 791/2025, autoria dos vereadores Amélia Naone, Carlos Abranches, Cláudia Apolinário, Fabião Zagueiro, Fernando Petiti, Gilson Campos, Juliana Fraga, Lino Bispo, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Rafael Pascucci, Renato Santiago, Roberto Chagas, Roberto do Eleven, Rogério da Cacém, Sena, Sérgio Camargo, Sidney Campos, Zé Luiz. Verifico a liderança se deseja caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. (19 votos favoráveis). Com 19 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.